Bom dia, Luiz Moreira, bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia, Wellington. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer tê-lo aqui, Luiz Moreira. Somos admiradores do seu trabalho e os seus recentes textos convergem para uma série de pensamentos que nós temos defendido aqui, não só eu e o Rômulo como apresentadores, mas todos os convidados que têm vindo aqui, eles estão considerando. Eu estou me referindo exatamente à judicialização do que seria uma luta política. Não é? Nós estamos considerando que a luta jurídica ela tem reforçado a importância de uma ditadura de toga, de certa forma até dando legitimidade a uma série de ações da justiça que passam a ser debatidas quando a ação política deveria resgatar um princípio básico da Constituição, que é todo poder emana do povo e por ele deverá ser exercido. Então, no caso específico de Lula preso, temos aí um candidato que teve um crime forjado pela justiça para que fosse punido e assim o povo tivesse a sua pretensão de eleger, de escolher o seu representante preterida, presa talvez junto com o próprio Lula. Como é que nós podemos reverter esse cenário, Luiz Moreira? Bem, a situação é muito difícil porque se montou, se estruturou, pelo menos após a Constituição, um arcabouço jurídico, ao mesmo tempo de criminalização da política. Então, o que é que nós tivemos? Repara o seguinte, Wellington, nós tivemos uma Constituição que foi obra da política. Então, obra daqueles que sobreviveram ao golpe militar. Imediatamente após a promulgação da Constituição, as instituições jurídicas se apropriaram dessa Constituição e a converteram em um documento jurídico, como se a política tivesse ocorrido tudo bem no Brasil e nós simplesmente tivéssemos chegado àquela Constituição, que é uma Constituição prenhe de contradições, porque fruto dessas demandas e controvérsias surgidas no seio de uma ditadura. Quando ela é promulgada, o que é que há? Imediatamente vão se estabelecendo institutos jurídicos que mitigam, que relativizam o golpe e a política. O mesmo Congresso Constituinte que promulga a Constituição é o Congresso que passa a ser demonizado como se a política fosse uma esfera distinta daquela que constitui a sociedade civil, os tribunais e o Ministério Público. Então, o que é que houve? Uma criminalização da política e a permanente passagem do protagonismo da política, do Congresso Nacional e, fundamentalmente, da sociedade civil para os tribunais. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e a Justiça Eleitoral como um todo, foi o laboratório do que hoje nós assistimos em Curitiba, ou no Supremo Tribunal Federal, que é a desvinculação da decisão à Constituição ou à lei. Repara o seguinte, esse sistema constitucional brasileiro, ora em vigor, é um sistema que prestigia, em cooperação com aquilo que se fez nas faculdades de Direito, a vontade política do magistrado e do Ministério Público. Então, quando é que o juiz e o promotor são bons? Quando eles aplicam, quando eles substituem o que está escrito na lei ou na Constituição pela sua própria vontade. O que é que isso resultou? Pelo TSE, na concentração na Justiça Eleitoral dos poderes executivo, repara que o TSE é que organiza as eleições, do Legislativo, também é a Justiça Eleitoral que normatiza, que baixa as leis, as normas que regularão as eleições, e são eles que julgam. E aqui um detalhe, no Brasil,
diferentemente de outros países, o voto vale muito pouco. Por que é que vale muito pouco? Porque nós herdamos uma tradição antropológica pela qual a nossa sociedade, por ser feita de miscigenados, a expressão dessa vontade dos miscigenados, portanto, dos caboclos, dos brancos, dos índios e negros, que constituíram o Brasil, deve ser substituído por uma vontade aristocrática. Então, o que é que nós temos? Ora, se o nosso povo é o Zé Povinho, para essa concepção, se o nosso povo é fruto de uma miscigenação, de um cruzamento, para usar um termo biológico, né? De um cruzamento que gerou um povo deturpado, um povo de corruptos, é necessário que a vontade desse povo corrupto seja substituída pela vontade dos juízes. Então, aí o que é que há? Há um encontro de duas tradições. Uma tradição antropológica, que entende que o Brasil é constituído por um povo pobre, fraco, frágil, corrupto, por assim dizer, e um arcabouço jurídico que não prestigia a soberania popular, mas a vontade do juiz e a vontade do Ministério Público para substituir a vontade do povo. Então, aqui o caldo está formado para que nós tenhamos um Estado submetido ao arbítrio judicial.